Você acha que frutas são apenas maçãs, peras ou laranjas? Você está muito enganado. É por isso que hoje vou te mostrar 15 frutas exóticas que parecem saídas de outro planeta. E algumas podem mudar sua vida. Você está pronto para explorar o desconhecido? Se inscreva e deixe o like, porque isso começa agora! Número 1. Pitaia, fruta do dragão. Existem frutas que parecem saídas de um conto de fadas, mas essa parece ter sido desenhada por um artista extraterrestre. A pitaia, também conhecida como fruta do dragão, não impressiona apenas pela aparência, mas pela história secreta que esconde sob sua pele escamosa e vibrante. Originária da América Central, a pitaia foi cultivada pelos povos indígenas muito antes dos europeus saberem que existia. Mas não foi até cruzar o oceano em direção à Ásia que sua fama explodiu. Hoje, muitos acreditam erroneamente que ela vem do Vietnã ou da Tailândia, onde agora é comum encontrá-la decorando os mercados como uma joia tropical. Sua casca é uma explosão de cores, rosa fúcsia ou amarela, adornada com escamas verdes que lhe dão esse nome tão poderoso: fruta do dragão. Mas o mais surpreendente acontece quando você a abre. Seu interior pode ser branco ou vermelho intenso, pontilhado por centenas de sementes pretas, semelhantes às do kiwi, e sim, também se come com colher. Mas o que a torna ainda mais fascinante não é seu sabor refrescante, uma mistura entre pera, melancia e cacto, mas sua capacidade de crescer em condições extremas. A pitaia cresce em cactos trepadeiras, frequentemente em terrenos áridos, sem necessitar de muita água. É uma fruta resiliente, como se carregasse o espírito de um dragão que sobrevive ao deserto. E aqui vai um dado que poucos conhecem. Sua flor, chamada de flor da lua, só floresce à noite e morre ao amanhecer. Um espetáculo tão efêmero quanto belo, que converte essa fruta num símbolo místico para muitas culturas. A pitaia não é apenas uma fruta, é uma obra viva que desafia o que acreditamos saber sobre a natureza. 2. Noni. Existem frutas que ganham respeito, não pelo sabor, mas pela lenda. O noni é uma delas. À primeira vista, parece uma mamão deformado ou um objeto perdido no mar. Verde amarelado, cheio de protuberâncias, com um cheiro que muitos descrevem como queijo estragado ou até pés suados. E ainda assim, este fruto foi venerado durante séculos pelos povos do Sudeste Asiático e do Pacífico. Conhecido também como Morinda citrifolia, o noni é o típico exemplo de não julgue um livro pela capa, ou neste caso, pelo cheiro. Em lugares como Tahiti, Samoa ou Indonésia, o noni não é apenas parte da dieta, é parte da alma. Foi utilizado na medicina tradicional polinésia por mais de 2000 anos. Os curandeiros o consideravam um presente dos deuses por sua capacidade de aliviar dores, combater infecções e fortalecer o corpo. Seu sabor é outra história. Quem prova pela primeira vez raramente esquece a experiência. É amargo, com um retrogosto terroso, às vezes com um toque ácido. Contudo, é precisamente essa intensidade que o converteu num superalimento no mundo moderno. Muitos o consomem em sucos ou extratos, convencidos de que ajuda o sistema imunológico, reduz inflamações e até melhora o humor. E aqui vai o dado curioso. O noni foi uma das primeiras plantas que os navegantes austronésios levaram consigo em suas viagens de colonização pelo Pacífico. O consideravam tão essencial quanto a água ou o fogo. Era sua farmácia portátil. O noni não é a fruta que se escolhe pelo gosto, é a que se escolhe pela fé. Porque por trás de sua aparência humilde e seu odor desafiador, esconde-se uma história de resistência, saúde e sabedoria ancestral. 3. Jabuticaba. Imagine uma árvore coberta de pequenas uvas pretas, mas o surpreendente é que essas uvas não crescem nos ramos, mas diretamente no tronco da árvore. Este fenômeno único ocorre com a jabuticaba, uma fruta originária do Brasil que desafia as leis da natureza. Em vez de ter um crescimento típico, seus frutos brotam diretamente da casca, como se a própria árvore estivesse dando vida à sua própria colheita. A jabuticaba, conhecida também como uva brasileira,
Tem uma pele grossa e um sabor incrivelmente doce, suculento e refrescante. Sua polpa é branca, como a de uma uva, mas com um toque mais ácido que a torna ideal para geleias, sucos ou até vinhos. No Brasil, a jabuticaba é tão apreciada que é utilizada para preparar uma variedade de produtos, desde licor até gelatinas, sendo uma tradição local em muitas regiões. Mas o que realmente coloca essa fruta na lista do incrível é sua forma de crescimento. A árvore da jabuticaba, também conhecida como Plinia cauliflora, parece estar coberta por uma camada de pequenas esferas negras, dando a impressão de que o tronco está literalmente frutificando. Este peculiar crescimento se chama caulifloria e é bastante raro no mundo vegetal. Enquanto a maioria das frutas cresce em ramos, a jabuticaba decide ir contra a corrente. Quanto à sua história, essa fruta tem sido cultivada desde tempos coloniais, e os povos indígenas brasileiros já utilizavam em seus rituais e como parte de sua alimentação diária. Portanto, a jabuticaba não é apenas uma joia visual e gustativa, mas também um tesouro cultural do Brasil, preservado por gerações. 4. Mangostim, mangostino. Nos cantos tropicais do Sudeste Asiático, existe uma fruta que não apenas cativa com seu sabor, mas também com sua reputação. O mangostim, conhecido como a rainha das frutas, conquistou este título por sua aparência delicada e seu sabor incomparável. Com uma casca grossa de cor púrpura escura, o mangostim parece uma pequena romã, mas ao abri-lo, a magia começa. Seu interior é um contraste total com seu exterior. Em vez de sementes e polpa seca, o mangostim revela segmentos brancos e suculentos, que são uma explosão de doçura suave e delicada. Seu sabor é uma mistura de pêssego, abacaxi e um toque sutil de cítricos, o que o converte numa das frutas mais exóticas e apreciadas do mundo. Os que o provam pela primeira vez afirmam que é como morder um pedaço de açúcar cristalizado, sem ser enjoativamente doce, mas perfeitamente equilibrado. O mangostim é uma fruta tropical que tem sido cultivada por mais de 500 anos em países como Tailândia, Malásia e Indonésia, onde é considerada um manjar real. E embora seu cultivo tenha se expandido para outras regiões do mundo, continua sendo difícil de encontrar fora de seu habitat natural, já que não suporta bem o transporte. Por isso, em muitas partes do mundo, é considerada uma joia rara, uma fruta que apenas alguns afortunados podem provar. O sabor não é a única coisa que torna especial o mangostim. Na medicina tradicional das regiões tropicais, acredita-se que ele tenha propriedades curativas, ajudando a reduzir a inflamação e melhorar a saúde digestiva. Apesar de sua popularidade na cultura asiática, o mangostim continua sendo uma fruta misteriosa para muitos, ocultando seu tesouro suculento em cada envoltório púrpura. 5. Sapoti, sapodila. À primeira vista, o sapoti, também conhecido como sapodila, poderia passar despercebido. Tem a forma de um ovo alongado, uma casca marrom opaca e uma textura que lembra lixa. Mas o que esconde em seu interior é uma das experiências mais inesperadas do mundo das frutas. Porque esta fruta humilde, pouco conhecida fora da América Central e do Caribe, tem sabor de sobremesa. Sua polpa, numa tonalidade entre bege e canela, tem uma textura macia, granulada como a de uma pera madura. E seu sabor? É isso que prende. Muitos o descrevem como uma fusão natural entre caramelo, açúcar mascavo, amêndoas torradas e um leve matiz de mel. É como se a natureza tivesse inventado um doce artesanal, envolvido numa casca rústica, esperando para ser descoberto por paladares curiosos. O sapoti não é novo. Na verdade, foi uma fruta sagrada para os maias e astecas. Era usada não apenas como alimento, mas também com fins medicinais. Sua seiva, conhecida como chicle, era utilizada para fazer chiclete natural, muito antes das marcas comerciais existirem. Durante séculos, mastigar o chiclete do sapoti foi um costume cotidiano nos povoados mesoamericanos. Mas há mais. A árvore do sapoti pode viver mais de 100 anos e continuar produzindo frutos, o que a converte num símbolo de longevidade e resistência. Sua madeira também é altamente valorizada.
o que faz com que essa planta seja útil em muitos sentidos, não apenas como alimento. Outra curiosidade fascinante é sua maturação. Se você comer um sapoti antes do tempo certo, seu sabor é áspero e amargo, devido aos altos níveis de taninos. Mas quando está perfeitamente maduro, se converte numa delícia suave que se desfaz na boca. Por isso, saber quando colhê-lo é uma arte transmitida entre gerações de agricultores. O sapoti é uma daquelas frutas que não precisa de enfeites nem processamentos. É natureza em estado puro, doce como uma lembrança da infância, quente como uma tarde de verão no trópico. 6. Rambutan. No coração dos mercados tropicais do Sudeste Asiático, há uma fruta que parece saída de um conto de ficção científica: o rambutan. Seu nome vem do malaio rambut, que significa cabelo, e basta vê-lo para entender o porquê. Essa fruta parece um pequeno ouriço vermelho ou verde, coberto de suaves e flexíveis pelos que se agitam com o vento como se tivesse vida própria. Mas o que esconde em seu interior é ainda mais surpreendente. Quando se corta a casca peluda do rambutan, o que aparece é uma joia branca e translúcida, semelhante a uma lichia, mas mais firme e suculenta. Seu sabor é um deleite inesperado, doce, com um toque ácido e extremamente refrescante. É uma fruta que parece desenhada para os dias quentes, quando o corpo pede frescor e a mente busca uma pausa saborosa. Comer rambutan é como beber um gole de néctar natural direto da selva. Mas sua beleza não é apenas superficial. O rambutan está carregado de vitamina C, antioxidantes e ferro, o que o converte num pequeno guerreiro contra o envelhecimento, o cansaço e os resfriados. Nas zonas onde é cultivado, principalmente Tailândia, Indonésia, Malásia e Filipinas, não apenas se come, também se valoriza por suas propriedades medicinais. Em algumas regiões, ferve-se sua casca para preparar tônicos que combatem a febre ou as infecções. Outra curiosidade impressionante é sua forma de crescimento. As árvores de rambutan podem atingir até 20 metros de altura e, durante a temporada de colheita, se cobrem completamente dessas esferas peludas, como se fossem enfeites de Natal pendurados em cada galho. Para as crianças do trópico, escalar essas árvores em busca do fruto mais maduro é uma tradição que mistura jogo, aventura e recompensa deliciosa. E como se tudo isso não fosse suficiente, há mais de 200 variedades de rambutan no mundo, cada uma com ligeiras diferenças de cor, sabor ou textura. Mas todas compartilham algo: essa estranha e bela aparência que as torna inesquecíveis desde o primeiro olhar. 7. Carambola, fruta estrela. Imagine cortar uma fruta e encontrar uma estrela perfeita em cada fatia. Não é magia, é a carambola, também conhecida como fruta estrela. Sua forma alongada, com 5 cristas que a percorrem longitudinalmente, a converte numa das frutas mais visualmente surpreendentes do planeta. Mas o que a torna ainda mais fascinante é que, ao cortá-la, cada pedaço se converte numa estrela natural, pronta para enfeitar pratos, bebidas ou simplesmente ser contemplada como uma obra de arte comestível. Originária do Sudeste Asiático, especialmente das Filipinas, Indonésia e Malásia, a carambola viajou pelo mundo conquistando fãs por sua estética única e seu sabor fresco. Sua polpa é de uma cor amarela brilhante, às vezes com um leve matiz esverdeado, e sua textura é crocante como a de uma maçã, mas mais suculenta. O sabor é uma mistura sutil entre uva, maçã verde e um toque de cítrico, doce com um fundo levemente ácido que a torna refrescante e leve. O mais curioso é que não é apenas bonita. A carambola está cheia de benefícios. É baixa em calorias, rica em vitamina C e contém antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, seu alto teor de água a converte numa opção hidratante e perfeita para climas quentes. Mas há um dado que poucos conhecem. Embora para a maioria das pessoas a carambola seja segura, quem tem problemas renais deve evitá-la, já que contém uma toxina natural chamada caramboxina, que pode ser perigosa em pessoas com insuficiência renal. Este pequeno detalhe fez com que, em alguns lugares, ela recebesse o apelido de a fruta de duas faces.
uma estrela deliciosa e saudável, mas com um aviso para certos organismos. Em muitos países tropicais, as crianças a arrancam diretamente da árvore e a comem com sal, pimenta ou açúcar. Noutros, os chefes a usam para decorar coquetéis e sobremesas com um toque celestial. Mas em todos os casos, a carambola deixa uma impressão visual e gustativa difícil de esquecer. Uma fruta que, literalmente, converte qualquer momento numa estrela. 8. Aké. Existem frutas que alimentam, frutas que decoram e frutas que contam histórias. O aké, com sua forma de cápsula e sua vibrante cor vermelha, é uma dessas frutas que teceu seu nome na identidade de toda uma nação. Originário da África Ocidental, mas adotado com alma e sabor pela Jamaica, o aké é muito mais que um ingrediente. É símbolo, cultura e advertência. Quando maduro, o aké se abre sozinho como uma flor exótica, revelando 3 grandes sementes pretas brilhantes rodeadas por uma polpa amarela e carnosa. Esta parte comestível, cozida com bacalhau salgado, cebola, tomate e especiarias, dá vida ao prato nacional jamaicano. Aké and Saltfish é um café da manhã com coração, orgulho de cada casa e bandeira culinária da ilha caribenha. Mas o aké não é um fruto qualquer. Sua beleza esconde um lado obscuro. Se consumido imaturo ou mal preparado, pode provocar um distúrbio severo conhecido como vômito jamaicano, uma intoxicação por hipoglicina que afeta o fígado e o sistema nervoso. Durante muito tempo, essa propriedade o converteu num alimento proibido em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Hoje, graças ao conhecimento tradicional e a regulamentações rigorosas, o aké pode ser consumido com segurança, mas sempre respeitando sua natureza. O curioso é que essa fruta perigosa também é uma das mais apreciadas pelos jamaicanos. Aprendem desde pequenos quando o aké está pronto, somente quando se abre naturalmente na árvore, nunca antes. Essa sabedoria transmitida de geração em geração converte o aké numa lição viva sobre paciência, respeito pela terra e cozinha consciente. E ainda mais interessante é que, apesar de seus riscos, o aké é altamente nutritivo. Rico em ácidos graxos essenciais, vitamina A, zinco e proteínas vegetais. Tudo isso embalado num fruto que parece um enfeite de outro mundo. O aké é a prova de que, às vezes, os sabores mais autênticos vêm acompanhados de advertências. E que na cozinha, como na vida, saber quando e como se aproximar de algo pode marcar a diferença entre o perigo e o deleite. 9. Feijoa. Nos cantos mais verdes da América do Sul, escondida entre colinas e climas temperados, cresce uma fruta que desafia as categorias tradicionais do sabor. Chama-se feijoa, embora muitos a conheçam como goiaba chilena. Não é nem totalmente doce, nem totalmente ácida, nem totalmente cítrica. É, antes de tudo, uma pequena explosão de sensações que deixa quem a prova com apenas uma pergunta: o que foi que eu acabei de comer? A feijoa tem uma forma ovalada, casca verde opaca e uma textura granulosa por fora, mas ao abri-la, seu interior surpreende com uma polpa clara, gelatinosa no centro e mais firme nas bordas. Seu sabor é um fenômeno em si mesmo, uma mistura estranha e viciante de abacaxi, maçã e um toque inesperado de salsinha. Sim, salsinha. Essa combinação tão particular a transforma numa fruta única, difícil de comparar e ainda mais difícil de esquecer. Mas o mais surpreendente não é o sabor, mas o aroma. A feijoa exala um perfume intenso e doce, que pode encher uma sala inteira. Em muitos países onde é cultivada, como Colômbia, Brasil, Nova Zelândia e Chile, é considerada um tesouro fragrante. De fato, alguns chefes e perfumistas começaram a experimentar com sua essência na alta gastronomia e na cosmética. Além de sua raridade sensorial, a feijoa é um superalimento escondido. Está repleta de vitamina C, antioxidantes, fibras solúveis e compostos que ajudam na digestão. Acredita-se que seu consumo regular fortaleça o sistema imunológico e melhore a saúde intestinal. Alguns a chamam de a fruta probiótica dos Andes. O curioso é que, apesar de seu potencial, a feijoa continua sendo pouco conhecida fora de suas regiões nativas.
é uma joia que ainda não chegou ao estrelato mundial, talvez porque seu sabor não seja para todos. Mas para quem se atreve a prová-la, costuma se tornar uma favorita inesperada. A feijoa é uma fruta que convida a arriscar, que não busca agradar a todos, mas que recompensa com louvor os valentes do paladar. Dezember, fruta milagrosa, Miracle Berry. No coração da África Ocidental, cresce um fruto pequeno, vermelho e aparentemente inofensivo, mas que desafia tudo o que acreditamos saber sobre o paladar. Seu nome: fruta milagrosa, ou Miracle Berry. Sua aparência lembra um mirtilo alongado, seu sabor é quase neutro e sua textura não anuncia nada fora do comum. Mas o que acontece depois de comê-la? Isso é pura magia científica. A maravilha começa ao entrar em contato com a língua. Dentro desta fruta vive uma glicoproteína chamada miraculina. Não tem sabor doce, nem ácido, nem salgado. Mas uma vez que se fixa aos receptores do paladar na boca, altera completamente nossa percepção dos sabores. Tudo o que antes era ácido, como um limão, uma lima ou até vinagre, de repente se transforma numa experiência doce, como se estivesse comendo uma colher de mel. Este efeito pode durar entre 30 minutos e 2 horas. Durante esse tempo, suas papilas gustativas se transformam num laboratório de confusão prazerosa. Comer um toranja se torna como morder um caramelo. O vinagre branco parece xarope. Até vinho barato tem sabor de uma bebida de sobremesa. Durante décadas, a fruta milagrosa foi um segredo bem guardado entre comunidades africanas, que a usavam antes de consumir alimentos especialmente ácidos. Depois, nos anos 60, cientistas e chefes tentaram transformá-la num substituto natural do açúcar. Mas sua popularidade foi freada por regulamentações alimentares e debates comerciais. Hoje, no entanto, a fruta milagrosa regressou, usada em eventos sensoriais chamados Festas de Transformação de Sabores, Flavor Tripping Parties, onde os participantes provam a baga e depois degustam todo tipo de alimento para se maravilhar com as mudanças. Também se investiga seu uso em dietas para diabéticos ou pessoas com tratamentos médicos que alteram o paladar. A fruta milagrosa não é apenas uma fruta. É um lembrete de que o que sentimos como sabor é, na verdade, uma interpretação do cérebro, e que, às vezes, o extraordinário se esconde no mais simples. 11. Langsat. Nos bosques tropicais frondosos do Sudeste Asiático, onde a umidade envolve tudo e os aromas parecem flutuar no ar, esconde-se uma fruta minúscula, delicada e surpreendentemente saborosa. Seu nome é Langsat, e embora muitos fora da Indonésia, Malásia ou Tailândia nunca a tenham visto, em sua terra natal é uma joia que se espera ansiosamente durante a temporada de colheita. À primeira vista, o Langsat parece uma pequena batata amarelada ou uma noz redonda, de casca fina e um tanto escorregadia. Mas basta um leve aperto com os dedos para revelar o que realmente guarda: uma polpa translúcida, suculenta, que se divide em gomos macios, parecidos com os de um alho, embora seu sabor esteja no outro extremo do espectro. Cada mordida do Langsat é uma mistura perfeita de doçura tropical com uma nota ácida sutil, como se o sabor da lichia tivesse se fundido com o da toranja e um toque de flor. Mas há mais. Em seu interior, alguns gomos podem conter sementes amargas. Por isso, quem a conhece bem, come com cuidado, saboreando lentamente cada parte para evitar o contraste inesperado. No entanto, muitos afirmam que até suas sementes amargas têm um charme particular, como um lembrete de que mesmo o mais doce guarda seu equilíbrio na natureza. Além de seu sabor requintado, o Langsat tem propriedades medicinais que foram aproveitadas durante gerações. Na medicina tradicional, sua casca seca é usada para repelir insetos, aliviar febres e tratar diarreias. Até a seiva da árvore é empregada como tratamento tópico para picadas e doenças da pele. A árvore do Langsat também é especial. Pode demorar até 12 anos para dar frutos, mas uma vez que o faz, se torna generosa, oferecendo cachos inteiros que pendem como joias do tronco e dos ramos. O Langsat é uma fruta que não chama a atenção.
Não tem uma forma chamativa nem cores estridentes. Mas quem se atreve a descobri-la encontra um sabor refinado, equilibrado e profundamente asiático. Uma fruta que, como tantas maravilhas do trópico, não busca chamar atenção. Simplesmente espera ser saboreada. 12. Salak, fruta cobra. Nos cantos mais úmidos e quentes do sudeste asiático, sob a sombra das palmeiras, cresce uma fruta que parece saída de um conto de répteis e feitiçaria. Chama-se salak, embora a maioria a conheça por seu apelido mais intrigante: fruta cobra, snake fruit. E é que sua casca não deixa dúvidas. Marrom escura, escamosa e brilhante, lembra as escamas de uma víbora enrolada. Mas não se deixe enganar por sua aparência intimidadora. O que há dentro é uma surpresa deliciosa. Uma vez superado o primeiro obstáculo, retirar cuidadosamente sua casca pontiaguda sem furar os dedos, o salak revela uma polpa firme, de cor creme, que se divide em 3 lóbulos. Sua textura é curiosamente crocante ao morder, mas se desfaz na boca como um caramelo natural. O sabor varia conforme a variedade e o ponto de maturação. Pode ir de um dulçor profundo e meloso, parecido com uma maçã caramelizada, até uma acidez chispeante que lembra o abacaxi ou o limão, com um toque especiado inconfundível. Na Indonésia, particularmente na ilha de Java e Bali, o salak é uma fruta muito valorizada, não apenas pelo sabor, mas também por suas propriedades digestivas. Diz-se que comer salak ajuda a melhorar a concentração, a memória e o trânsito intestinal, graças ao seu alto teor de taninos e fibras. De fato, em alguns mercados é vendido como o lanche dos sábios. Há várias espécies de salak, mas uma das mais famosas é o salak pondó, que é cultivado perto do vulcão Merapi. Esta variedade é tão doce que não precisa amadurecer muito para oferecer uma experiência intensa ao paladar. O mais curioso é como esta fruta conseguiu permanecer como um segredo bem guardado para o resto do mundo. Embora muitas frutas exóticas já tenham dado a volta ao mundo, o salak ainda se encontra majoritariamente em sua terra natal, esperando ser descoberto pelos mais aventureiros do paladar. 13. Cherimolia. Nos vales altos dos Andes, onde o sol acaricia as montanhas e o ar é puro e fresco, nasce uma fruta que foi considerada durante séculos como um presente divino. Chama-se cherimolia. Mas quem a prova pela primeira vez a conhece com um apelido muito mais evocativo: a fruta do céu. Não é apenas pelo sabor, mas pela sensação que deixa na boca, suave, cremosa, quase etérea. Por fora, a cherimolia não parece grande coisa. Sua casca é verde, rugosa e às vezes com formas que lembram escamas. Mas ao abri-la, acontece a magia. Sua polpa branca, mantecosa, se desfaz ao contato com a língua. Alguns a comparam com um sorvete natural, outros com um iogurte doce recém-feito. O sabor é uma sinfonia. Notas de abacaxi, o dulçor do manga, a suavidade da banana. E às vezes, um leve perfume de baunilha. Como se a natureza tivesse querido reunir o melhor de várias frutas numa só. Originária do Peru e Equador, a cherimolia foi uma das frutas favoritas dos antigos incas. Seu cultivo se expandiu por toda a América Latina e, mais tarde, cruzou oceanos até chegar à Espanha, onde ainda é cultivada nas encostas quentes da costa granadina. Além de seu sabor celestial, esta fruta tem benefícios surpreendentes. É rica em vitaminas C e B6, em potássio e antioxidantes. Também é conhecida por seu efeito calmante, pois contém compostos naturais que podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar o estado de espírito. Mas é preciso ter cuidado com suas sementes. Embora sua polpa seja comestível e deliciosa, as sementes são tóxicas e nunca devem ser ingeridas. Isso sim! Em algumas culturas, são moídas para serem usadas como inseticida natural. Comer uma cherimolia é como dar uma colherada de paraíso ao paladar. Não é por acaso que Mark Twain disse que era a fruta mais deliciosa conhecida pelo homem. E embora nem sempre seja fácil de encontrar fora de seu clima ideal, quem a prova nunca a esquece. 14.
Rolínia. Nas regiões tropicais do Brasil e Nordeste da América do Sul, existe uma fruta que poucas pessoas fora de sua terra natal chegaram a conhecer. Seu nome é rolínia. E embora sua aparência possa confundi-la com uma pinha, a rolínia tem uma textura mais macia e um sabor que parece tirado de um doce de caramelo, tão delicioso que poderia competir com qualquer sobremesa. Assim como seu parente a pinha, a rolínia tem uma casca verde e rugosa, que parece convidar a ser aberta para descobrir o tesouro que esconde em seu interior. Mas, ao contrário da pinha, sua casca se desprende com facilidade, revelando uma polpa branca e cremosa que, ao toque, parece quase gelatinosa. Esta textura suave e úmida, combinada com um sabor adocicado que lembra o caramelo ou até o mel, transforma a rolínia numa iguaria irresistível. É uma fruta que derrete na boca, deixando um retrogosto que permanece como um sussurro de doce satisfação. O mais fascinante da rolínia é sua versatilidade. Embora seja melhor apreciada fresca, sua polpa também é usada em batidos, sucos, sorvetes e até em sobremesas gourmet. Sua doçura natural a torna um ingrediente perfeito para criar cremes e geleias, e sua suavidade a torna ideal para ser misturada com outros sabores tropicais, como o abacaxi ou o manga. Mas além de seu sabor único, a rolínia tem algumas propriedades surpreendentes. É rica em vitamina C, fibras e antioxidantes, o que a converte numa excelente opção para fortalecer o sistema imunológico. Além disso, como muitas frutas tropicais, acredita-se que tenha efeitos benéficos para a digestão. Embora não seja fácil de encontrar fora de seu habitat natural, a rolínia está começando a chamar a atenção dos entusiastas da fruta exótica. E embora seu nome ainda possa soar estranho para muitos, aqueles que a provam não conseguem esquecer o sabor doce e suave que oferece. A rolínia é uma joia tropical, mais uma prova de que a natureza sempre tem algo delicioso e inesperado na manga. 15. Jaca, jackfruit. Imagine uma fruta tão grande que poderia ser o centro das atenções em qualquer mesa. Assim é a jaca, ou jackfruit, a fruta que cresce na maior árvore do mundo, capaz de alcançar até 80 quilos de peso. Originária da Índia e do Sudeste Asiático, a jaca não só impressiona pelo tamanho, mas também por sua surpreendente versatilidade. Esta fruta tem uma casca grossa, espinhosa e verde quando madura, o que a faz parecer algo tirado de um filme de aventuras. Mas o que realmente a transforma numa maravilha da natureza é o que se encontra em seu interior. Ao abrir uma jaca, você encontrará uma polpa fibrosa e carnuda, composta por numerosos gomos cheios de uma fruta deliciosa. Quando madura, a jaca tem um sabor incrivelmente doce, que lembra uma mistura de abacaxi, manga e pêssego. Sua textura é suculenta e densa, quase como uma mistura entre fruta fresca e doce de frutas tropicais. No entanto, quando está verde, o sabor muda radicalmente. A polpa fica mais firme, e o surpreendente é que em seu estado imaturo tem um sabor salgado e uma textura que lembra o frango desfiado. É por isso que em muitas culturas asiáticas, a jaca verde é usada como substituta da carne em pratos vegetarianos, já que sua consistência e sabor se assemelham à carne cozida. A jaca também é uma fonte impressionante de nutrientes. Está cheia de fibras, vitamina C e A e antioxidantes, o que a torna uma aliada para a saúde digestiva e da pele. Além disso, seu alto teor de potássio ajuda a regular a pressão arterial. Este gigante da fruta não é apenas um festim para os sentidos, mas também um alimento muito nutritivo. Apesar de seu tamanho e sua presença imponente, a jaca é relativamente fácil de cultivar em climas tropicais e ganhou popularidade em todo o mundo, especialmente como alternativa à carne em dietas veganas e vegetarianas.